Capítulo 7. O amor como força divina. Prosseguíamos na atividade por quase 20 horas ininterruptas e preparávamos-nos para o retorno à nossa comunidade espiritual para um breve repouso. Abdul silenciara o seu canto oracional e se encontrava em profunda meditação, permitindo-se irradiar diáfanas energias que diluíam lentamente a densa treva que o Archote, conduzido por Ana, iluminava parcamente. Nesse momento, aproximou-se um grupo de espíritos agressivos, como uma organização de bandidos desencarnados, quando um deles, que parecia o chefe, bradou estentório, interrogando: "Quem é o responsável pela invasão dessa área?" Dr. White aproximou-se sem alarde e explicou que ele era o encarregado de realizar o labor de atendimento àqueles desencarnados em aflição, acompanhado pelos amigos que o assessoravam. Elucidou que não houvera acontecido qualquer tipo de invasão, considerando-se que aquela era uma terra de ninguém, desde quando fora vergastada pela tragédia coletiva que sobre ela se abatera. Não pôde prosseguir porque o arrogante, que se vestia de maneira típica das gangues regionais das grandes urbes, cortou-lhe a palavra com grosseria. "Pois saiba que esta área a mim me pertence, portanto tem proprietário, desde muito antes do a que você se refere como catástrofe. Fui informado por um dos meus subalternos, vigilante a meu soldo, sobre as ocorrências que me interessam e que daqui foi enxotado, fazendo ocorrer, esclarecendo-me que estranhos invasores de outro lugar haviam se apossado do nosso território. Chamado nominalmente para resolver o problema, venho com os meus servidores exigir-lhes o abandono das ações não solicitadas." Calmamente, o médico respondeu que aí se encontrava atendendo ao apelo dos guias espirituais do país, que haviam recorrido à ajuda de todos quantos o desejassem, de ambos os planos da vida, a fim de serem diminuídas as aflições defluentes da tragédia coletiva. E esclareceu: seu apelo havia chegado à nossa comunidade, conforme ocorrera com muitas outras, quando se ouviu o som de uma corneta que tocava a música silêncio, expressando a dor que se abatia sobre milhares de vidas no planeta terrestre. Apresentamo-nos ao nosso governador e fomos autorizados a participar do ágape da solidariedade com os irmãos sofredores que estamos atendendo. Isso, porém, interrompeu-o novamente com atrevimento, não justifica a sua e a intervenção nefasta dos demais, estrangeiros que são, em nossos negócios, desconhecedores dos nossos hábitos e costumes. Desde a época da colonização holandesa aqui, através da Companhia das Índias, no século XVI, que nos rebelamos os nacionais contra os invasores de nossas terras. Timor-Leste, dominada pelos portugueses há séculos, ainda se encontra atravessada em nossa garganta. A morte não nos interrompeu os ideais libertários, embora tenhamos retornado ao sol amado pelos renascimentos corporais, volvemos às origens para daqui defendermos os nossos direitos de construir a nacionalidade com as nossas próprias emoções. Assim sendo, continuaremos a libertar nosso povo que tem sido vítima da intervenção alienígena, pagando qualquer preço. Não há muito, governos perversos e piores do que nós entregaram-nos ao Ocidente, em cuja interferência teve papel destacado o Japão, gerando mais infelicidade e enriquecimento ilícito dos seus chefes, tanto o que dominava antes, quanto aquele que o derrubou ferozmente, sem nenhuma consideração pelos ideais nacionais. Somos, portanto, nós, os indonésios, que temos o direito de aplicar a justiça através dos nossos métodos disciplinadores e punitivos,
naqueles que são expulsos do corpo pelo fenômeno da morte. Compreendo a sua colocação patriótica, informou o nobre mentor. No entanto, as fronteiras a que você se refere ficaram na geografia terrestre, que não é abrangida por esta área, afinal, todas de propriedade divina. Ouvindo-se o amigo expor o seu pensamento, tem-se a impressão de tratar-se de um benfeitor do povo sofrido, quando em verdade é um explorador impenitente das energias dos trânsfugas, que lhe tombam nas armadilhas perversas, sendo arrastados para os lugares de profundo sofrimento, distantes da esperança e da misericórdia. A isto chama de justiça de disciplina? Como se atreve a tomar a adaga da justiça real nas próprias mãos, se ainda não consegue dominar os ímpetos asselvajados que lhe constituem o caráter enfermo? Aqui estamos a convite dos reais governadores do país, portanto, dos respeitáveis embaixadores de Deus, com o objetivo de desalgemar os irmãos infelizes dos seus despojos e libertá-los dos vampiros do além-túmulo. E tenha certeza de que não arredaremos pé dos nossos compromissos, confessando-lhe que, de maneira alguma, temos medo das suas ameaças e da farândula que o acompanha, temente e assustada. O estúrdio expressou o ódio que o dominava, arengando. Essa tarefa pertence-nos a nós, que utilizamos os nossos métodos conforme as leis que vigem cá, sem a necessidade de qualquer contributo de violadores dos direitos alheios. Saberemos expulsá-los dentro de alguns minutos. Com a expressão asselvajada, segurando um feroz machim e aplaudido pela malta insana, que tocava tambores e sons estranhos com tubos perfurados, impôs, ríspido: agora suspendam as ações e acabem com os seus aranzéis, batendo em retirada. Deixem os nossos pacientes aos nossos cuidados, conforme sempre sucedeu, pois que sabemos tomar conta de todos eles. E gargalhou sardônico, esfogueado, transtornado. Sem apresentar qualquer emoção perturbadora, Dr. White enfrentou-o, elucidando. O caro amigo encontra-se totalmente equivocado a nosso respeito, porquanto não o tememos e menos o obedeceremos. Iremos prosseguir em nossa faina fraternal e ficaríamos, aliás, muito gratos se o seu grupo se diluísse e aqueles que o desejarem queiram auxiliar-nos na empresa em que nos encontramos envolvidos. O carrasco zombou, cínico, e arremeteu, furibundo. Atacar! Dizimemos os impostores e ladrões! Como se aguardasse essa reação, o nobre médico concentrou-se profundamente diante dos agressores e, naquele horrendo chavascal, transformou-se numa lâmpada esparzindo claridade que fez estacionar a horda que erguia os seus instrumentos de guerra. Flechas, azagaias, lanças e outros de apresentação exótica. Tomados de surpresa, ouviram sua voz profunda e melodiosa, enérgica e poderosa, no seu próprio dialeto. Arrependei-vos e dobrai-vos à vontade do Senhor dos mundos. Chega um momento em vosso desvario que somente se apresenta uma alternativa para escolher: abandonardes o ódio e a perseguição desditosa para abraçardes o amor. Escoam-se os anos e permaneceis hostis ao bem e à verdade. Vossa impiedade transborda e vossa loucura, ao invés de inspirar temor ou ódio, provoca compaixão. Decênios se passaram desde que aderistes à loucura que cultivastes nos regimes da impiedade que infelicitou o vosso povo, transferindo-o para além da morte, de modo que permanecestes sicários dos vossos irmãos, igualmente infelizes,
a salvo da vossa crueldade e loucura. Ouvi-me, sou a voz da vossa consciência anulada pela desesperação, que perdeu o uso da razão, mas que necessita libertar-se. Agora é o vosso momento de alegria e emancipação. Silenciai o ódio nos sentimentos, deixai o medo dos infelizes que vos intimidam e vinde para as nossas fileiras, as do bem. Enquanto a voz firme e doce penetrava a acústica das almas, vimos cair sobre o tremedal bátegas de luz. Não mais os raios destrutivos de antes, e que, tocando aqueles rebeldes, penetrava-os, provocando mudanças interiores, levando-os ao pranto e a exclamações lamuriosas. Libertai-vos do mal, prosseguiu o instrumento da verdade, e adotai o amor a vós mesmos, inicialmente, para depois poderdes amar o vosso próximo e, por fim, a Deus. Sois todos, como nós outros, filhos do mesmo Pai generoso, que vos espera compassivo. Este é o vosso momento de renovação. Aproveitai com decisão e coragem de romper as amarras da ignorância e da perversidade que vos têm infelicitado por tão largo período. Ao silenciar, num clima psíquico e emocional superior, os desditosos atiraram ao solo as armas que brandiam e, dominados pela força do amor, pediam amparo e adesão à nossa hoste, passando para o lado em que nos encontrávamos, subitamente envolto pela claridade suave que se dilatava do mensageiro da luz. Blasfemando, o chefe do grupo ordenava que soltassem os cães contra os desertores e nós outros, ou que disparassem os seus dardos e flechas inutilmente, porque a debandada foi geral. À medida que mudavam de lado, atirando-se aos nossos braços acolhedores, dilatava-se a faixa vibratória defensiva que nos resguardava de qualquer tipo de agressão externa. Vinde também, vós que estáis sedentos de luz e de amor. Dirigiu-se ao chefe aturdido. Nada obstante, apresentando-a faces de horror, o desditoso comandante emitiu um estranho ruído e, num esgar pouco comum, após tremer como varas verdes, foi tomado por uma convulsão semelhante à epiléptica, estertorando, e tombou literalmente no solo. Alguns dos seus subordinados que seguravam os cães e os instrumentos de guerra, aparvalhados com o que acontecia, debandaram em ruidosa correria, gritando desesperadamente. Logo após, fez-se o silêncio, somente interrompido pelo aluvião do choro convulsivo dos candidatos à renovação. Suavemente, o guia retomou a postura anterior e, bem-humorado, afirmou: Jesus sempre vence. Temos muito serviço pela frente. Recambiar os nossos irmãos assustados, a comunidade própria para agasalhá-los. É o nosso dever. Irei recorrer ao auxílio de outros grupos especializados neste tipo de socorro que operam nesta área. O amor é força divina que sempre triunfa.